Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Hoje vocês vão dizer que o professor Bairros ficou doidão. Eu resolvi trazer para vocês a análise de um dos circuitos mais usados na instrumentação, o amplificador de instrumentação, que em inglês recebe a sigla IA, Instrumentation Amplifier. Sem esse circuito não teríamos o eletrocardiograma entre tantos outros instrumentos, e a sua análise não é simples, a não ser que você use a análise nodal. É isso que eu vou fazer nesse tutorial, para encerrar com chave de ouro essa série sobre análise nodal em circuitos com amplificador operacional. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. O amplificador de instrumentação utiliza 3 amplificadores operacionais. O amplificador U3 na figura é um amplificador diferencial, um subtrator, e os 2 primeiros amplificadores são amplificadores não inversores. Eles é que vão conferir a alta impedância de entrada desse circuito, característica importante para um amplificador de instrumentação. Note que as resistências do amplificador diferencial, o circuito do amplificador operacional U3, são todas com o mesmo valor. Na prática, os valores dessas resistências têm que ser o mais próximo possível. Então, são usadas resistências de tolerância igual a 1% ou menor ainda. A grande vantagem desse circuito é que o ganho de tensão é dado pela relação entre os valores da resistência de realimentação RF e a resistência RG, a resistência do ajuste do ganho. Assim, é possível alterar o ganho desse circuito alterando somente uma resistência. Isso vai ficar claro no final da análise, quando chegarmos na fantástica equação desse circuito, que não é nada intuitivo. Então, vamos à análise desse circuito. Claro que existem muitas formas de analisar, mas uma das mais simples é usando a análise nodal. É isso que eu vou fazer hoje. E o mais incrível é que na maioria dos livros não é usada a análise nodal. A intenção dessa série de tutoriais com exemplos práticos da análise nodal é mostrar que sim, é possível usar a análise nodal e na maioria das vezes ela vai facilitar. Então vamos acabar com esse preconceito. Vamos difundir mais a análise nodal. O objetivo dessa análise é determinar a relação entre a tensão da saída VO e a tensão de entrada VI1 e VI2. Esse é um amplificador diferencial, tem 2 tensões de entradas. Eu vou partir do ponto de vista que você conhece a análise nodal, que você vem acompanhando essa série. Se não é esse o caso, você caiu de paraquedas aqui, eu deixei o link dos tutoriais passados para você se orientar. Como sempre, o primeiro passo é marcar os nós nesse circuito. Começamos pelo nó de referência, que na maioria dos circuitos com amplificadores operacionais é o terra. Então aqui o nó de referência vai ser o terra. Vou marcar cada nó com uma tensão. Como você está careca de saber, a análise nodal usa a lei dos nós, que fala das correntes, para determinar as tensões, coisas da eletrônica. Nesse circuito, vou marcar o nó na saída do ampop U1 como tensão VA, na saída do ampop U2 como VB, na entrada inversora do ampop U3 vou marcar como VC e na entrada não inversora vou marcar como VD. Existe um nó na entrada inversora do ampop U1. Vou marcar esse nó com a tensão de entrada VI1. Isso mesmo. Vou usar a propriedade do zero virtual do amplificador operacional, que diz que a tensão na entrada inversora é igual à tensão na entrada não inversora. E claro que vou fazer o mesmo para o nó da entrada inversora do ampop U2. O motivo é exatamente o mesmo. Marcar esses nós dessa forma é fundamental nessa análise, porque o objetivo é determinar a relação entre a tensão de saída VO em relação às tensões de entrada VI1 e VI2. Olha elas aí. Seguindo esse mesmo raciocínio, vocês já estão percebendo que a tensão VC e VD são exatamente as mesmas. Claro, depois de tantos exercícios, mas isso será importante na hora de resolver as equações quando a matemática pegar. Aí, esse detalhe vai fazer toda a diferença e vai simplificar muito a resolução. Então, guarde esse detalhe com carinho. Uma vez marcados os nós, é só levantar as equações das correntes em cada nó. Aqui eu nem vou desenhar as correntes, vamos seguir o padrão. É assim que o técnico experiente faz. O importante é marcar os nós. Vou levantar a equação para o nó com a tensão VA. Para o nó da tensão VA, existem 2 ramos. Um em direção ao nó da tensão VC e outro em direção ao nó da tensão VI1. Então teremos as somas de 2 correntes. A equação terá 2 parcelas. A primeira parcela é igual à tensão
tensão do nó VA menos a tensão do nó VC sobre a resistência R. A equação entre os nós é sempre assim. A tensão do nó onde está sendo levantada a equação é positiva e todas as outras serão negativas. Usando esse mesmo raciocínio para a segunda parcela, temos a tensão do nó VA menos a tensão do nó VI1 sobre a resistência RF. Simples assim, tudo isso é igual a zero. A equação do nó da tensão VB é similar. A primeira parcela é igual à tensão VB menos a tensão VD sobre a resistência R. A segunda parcela é igual à tensão do nó VB, o nó onde estamos levantando a equação, menos a tensão do nó VI2 sobre a resistência RF. Tudo isso é igual a zero. Simples lembrando que a tensão do nó onde estamos levantando a equação é sempre positiva. A equação do nó VI1 também tem duas parcelas, tem dois ramos. A primeira parcela fica a tensão do nó VI1 menos a tensão no nó VA sobre RF, mais a parcela da tensão do nó VI1 menos a tensão no nó com a tensão VI2 sobre RG, tudo isso igual a zero. Vamos fazer o mesmo para o nó da tensão VI2. Aqui também tem duas parcelas, tem dois ramos. A primeira parcela fica igual à tensão do nó VI2 menos a tensão VB sobre RF. A segunda parcela fica igual a VI2 menos a tensão do outro nó, VI1. Lembrando que a tensão do nó, onde estamos calculando a equação, é sempre positiva. Tudo isso sobre RG e mais, tudo isso igual a zero. Agora só faltam mais duas equações. Esse é um circuito cheio de nós, mas como vocês estão vendo, é fácil levantar as equações em cada nó. É só seguir as regrinhas. A equação do nó da tensão VC é igual à tensão do nó VC menos a tensão do nó VA sobre R, mais a tensão do nó VC menos a tensão de saída VO. Você deve considerar a tensão de saída como uma fonte com um negativo para o terra. Por isso ela está sendo subtraída aqui nesta equação. Se ela estivesse com um positivo para o terra, teríamos que inverter o sinal, ela seria somada. Essa é a regrinha quando tem uma fonte de tensão no ramo. A soma sobre R é tudo igual a zero. Agora a última equação, a equação do nó da tensão VD. A primeira parcela é a tensão do nó VD menos a tensão do nó VB sobre R, mais a parcela mais simples da série, a tensão VD, a tensão do nó onde estamos levantando a equação sobre R. Isso acontece porque não tem fonte de tensão alguma nesse ramo. Então é só dividir a tensão do nó pela resistência. Não tem nem graça. Tudo isso é igual a zero. Pronto, temos todas as equações. Aqui termina o trabalho do técnico eletrônico e entra o trabalho do matemático. Parece complicado, mas não é. Quando aplicamos o zero virtual, tudo vai ficar bem mais simples. Na verdade, esses são dois circuitos em um. Você comprou um tutorial e está levando dois. Isso não pode ser ruim, jamais. O circuito formado pelo amplificador operacional U3 é um amplificador diferencial. Então, vamos escrever a equação para esse circuito em função das entradas VA e VB. Depois, vamos olhar para os amplificadores das entradas, os amplificadores dos operacionais U1 e U2 e determinar VA e VB. Juntar tudo, mexer e servir a gosto. Veja que na figura eu separei o circuito do amplificador diferencial do Ampópio 3. E para esse circuito só temos duas equações. Vamos resolvê-las. Às vezes, quando estamos numa situação que parece complicada, precisamos ter calma, analisar e tentar encontrar a saída simples. A simplicidade é sempre o melhor caminho. Note que todos os denominadores são iguais a R, então podem ser simplificados. Veja como ficou simples agora. Resolvendo a primeira equação para isolar VC, fica 2VC é igual a VA mais a tensão de saída VO. Fazendo o mesmo para a segunda equação, para isolar VD, a equação fica 2VD é igual a VB, mais simples ainda. Agora vem o pulo do gato. O zero virtual nos diz que VC é igual a VD. Unindo tudo, fica VB é igual a VA mais a tensão de saída VO. Isolando a tensão de saída VO, fica a tensão de saída VO é igual a tensão no nó VB menos a tensão no nó VA. Viu? Uma subtração. Esse circuito é um amplificador diferencial, um subtrator.
Agora vamos olhar o circuito como um todo e encontrar as tensões VA e VB em função das tensões de entrada VI1 e VI2. Veja que as duas últimas equações se transformaram na equação do amplificador diferencial. Simplificou muito, e simplificar é bom. Aqui é preciso ter uma visão de águia. Olhando com atenção, é possível perceber que a equação 3 tem a relação da tensão VA com as tensões de entradas VI1 e VI2, e a equação 4 tem a relação de entrada VB com as tensões de entradas VI1 e VI2, e é isso que queremos. Então só vamos precisar dessas duas equações. Essa você nem esperava, não é mesmo? Agora ficou uma verdadeira brincadeira de criança. Vou começar isolando a tensão VA na equação 3. Vou separar todas as parcelas. Vou passar a parcela com a tensão VA para o outro lado, trocando o sinal. Fica positiva. Passo o RF do denominador, multiplicando todas as parcelas, colocando a tensão VI1 de entrada em evidência e simplificando o RF sobre RF, chegamos na equação da tensão do 9A em função das tensões de entradas VI1 e VI2. Vamos fazer o mesmo para VB na equação 4. Vou começar separando as frações. Agora vou passar a parcela de VB para o outro lado da igualdade, trocando o sinal. Passo RF para o outro lado da igualdade, multiplicando todas as parcelas. Coloque em evidência a tensão de entrada VI2 e simplificando RF sobre RF, chegamos na equação da tensão do 9B em função das tensões de entrada VI1 e VI2. Viu como foi fácil? Um verdadeiro repeteco. Agora temos as três equações que nos permitem determinar a tensão de saída VO em função das tensões de entradas VI1 e VI2. É só substituir as equações de VA e VB na equação 7. Agora vou distribuir aquele sinal menos da segunda parcela para dentro dos parênteses. Com isso, posso tirar todos os parênteses. Vou somar as parcelas com as tensões VI1 e as parcelas com as tensões VI2. Isso faz aparecer o 1 mais 2 vezes RF sobre RG. Vou colocar em evidência o 1 mais 2 RF sobre RG e pronto! Essa é a equação do amplificador de instrumentação. E aqui está ela, a equação do amplificador de instrumentação, determinada usando análise nodal. Uma análise que você só encontra aqui no canal do Professor Bairros. Esse é um circuito complexo de analisar, mas acho que essa é ainda a forma mais simples de chegar nessa equação. Claro que aqui eu fiz análise de dois circuitos, o amplificador diferencial mais o amplificador de instrumentação. A maioria dos livros já parte direto para a análise do amplificador, levando em conta a equação do amplificador diferencial. Na prática, essa é a equação. E aqui fica bem claro que esse circuito, apesar de estar cheio de resistências, o seu ganho depende somente da resistência RG. Então basta ajustar uma resistência e você ajusta o ganho de todo o circuito. Por isso ele é muito usado. Todas as outras configurações, para ajustar o ganho, precisa alterar mais de uma resistência. Nesse tutorial você viu mais uma façanha da análise nodal, a análise de um circuito amplificador de instrumentação. Se você passou por toda essa série de tutoriais que mostra como analisar circuitos com amplificador operacional usando a análise nodal, você está pronto para o mundo da eletrônica. Com mais essa ferramenta bem afiada, tudo é possível. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!